Olá, pessoal! Hoje trago uma história intensa e cheia de reviravolta sobre dois policiais brancos que prendem um juiz negro de 35 anos, sem imaginar quem ele é, e entram em pânico ao descobrirem sua identidade. Vamos conhecer a vida desse juiz, os preconceitos que ele enfrenta e como os policiais, movidos por arrogância, se veem numa situação que muda tudo com uma reviravolta impactante. Preparem-se para uma narrativa que vai mexer com vocês. Se gostarem, deixe nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Vamos mergulhar nessa história. Rafael Costa, 35 anos, era um juiz negro que atuava no Tribunal de Justiça de Salvador, Bahia. De pele retinta, cabelo curto e olhos penetrantes, ele era um homem elegante, sempre vestido com ternos impecáveis. Naquela manhã, um terno preto que destacava sua presença firme. Rafael era respeitado no meio jurídico por sua integridade e dedicação, mas sua jornada até ali foi marcada por luta e preconceito. Ele nasceu numa comunidade pobre de Salvador, o bairro de Sussuarana, onde cresceu vendo a mãe, Dona Ivete, trabalhar como faxineira para sustentar a família. Rafael era o mais velho de 3 irmãos e começou a trabalhar aos 12 anos, vendendo picolé na praia para ajudar nas contas. "Um dia eu vou mudar nossa vida, mãe", prometia, enquanto contava as moedas, o sol quente na pele. Rafael era brilhante. Ele estudava à noite com livros emprestados, a luz fraca de uma lâmpada iluminando as páginas. Aos 18 anos, conseguiu uma bolsa numa universidade pública e se formou em direito com as melhores notas da turma. "Eu vou ser juiz, para fazer justiça de verdade", dizia, o olhar determinado, enquanto recebia o diploma, Dona Ivete chorando de orgulho na plateia. Ele enfrentava o racismo desde criança. Na escola, era chamado de macaco pelos colegas, e na faculdade, professores duvidavam de sua capacidade por causa da cor da pele. Mesmo como juiz, Rafael lidava com olhares de desprezo de colegas e advogados, que o julgavam antes de conhecê-lo. "Eu provo meu valor com meu trabalho", dizia, o tom firme, o peso do preconceito nunca o derrubando. Rafael era casado com Fernanda, uma advogada de 33 anos, e tinha uma filha, Alice, de 5 anos, que era seu maior orgulho. "Você é meu herói, papai", dizia Alice, enquanto Rafael a levava para a escola, o sorriso iluminando o rosto. Ele era um pai dedicado, sempre lendo histórias para a filha à noite, mesmo depois de dias exaustivos no tribunal. Ele também era conhecido por sua generosidade. Rafael usava parte do salário para ajudar projetos sociais em Sussuarana, como uma escolinha de futebol para crianças carentes. "Eu fui um deles, sei como é precisar de uma chance", dizia, enquanto entregava uniformes novos para os meninos, o terno trocado por uma camiseta simples. Rafael tinha um hobby: tocar saxofone. Ele aprendeu na adolescência, num projeto social, e à noite, depois que Alice dormia, tocava músicas de jazz na varanda, o som suave ecoando. "Isso me acalma, me conecta a quem eu sou", contava, o saxofone brilhando sob a luz da lua. Ele era um homem de fé. Todo domingo, ia à igreja com a família, onde orava por sabedoria para julgar com justiça. "Deus me deu um propósito, e eu vou honrá-lo", dizia, o terço na mão, enquanto pensava nos casos que julgaria na semana. Rafael era um símbolo de superação, um juiz negro que venceu o racismo e a pobreza para fazer justiça. Naquela manhã de 15 de março de 2025, Rafael saiu de casa às 7 horas, o terno preto impecável, a pasta de couro na mão. Ele dirigia seu carro, um modelo simples que comprou usado, a caminho do tribunal, onde julgaria um caso importante de corrupção. Ele não imaginava que 2 policiais o parariam, movidos por preconceito, e mudariam o curso daquele dia. A vida de Rafael era de luta e conquistas, mas ele estava prestes a enfrentar um momento de humilhação que testaria sua força, levando a uma reviravolta que abalaria os homens que ousaram julgá-lo pela cor da pele. Marcos Silva e Tiago Almeida eram 2 policiais militares brancos que trabalhavam na mesma unidade em Salvador. Marcos, 38 anos, era alto, de cabelo loiro e olhos claros, com um ar de superioridade que o fazia parecer intocável. Tiago, 36 anos, era mais baixo, de cabelo castanho e barba rala, com um temperamento explosivo que o fazia agir sem pensar. Os dois eram amigos desde a academia de polícia, onde se conheceram há 10 anos. Eles patrulhavam juntos as ruas de Salvador, mas sua conduta era questionável. Marcos e Tiago eram conhecidos por abusar do poder, parando pessoas sem motivo e usando a força desnecessariamente, especialmente contra negros e pobres. "É para manter a ordem", dizia Marcos, rindo enquanto guardava o cacetete, o tom carregado de arrogância.
Eles eram racistas declarados. No batalhão, faziam piadas preconceituosas, chamando negros de suspeitos naturais. Preto de terno é ladrão de banco, certeza, dizia Tiago, rindo enquanto Marcos assentia, o olhar frio. Eles já tinham sido denunciados por abuso de autoridade, mas as conexões no batalhão os protegiam. Marcos era casado, mas traía a esposa com frequência, gastando salário em bares e festas. Eu mereço me divertir, trabalho pra caramba, dizia, o uísque na mão, enquanto flertava com uma garçonete. Ele era egoísta, colocando os próprios desejos acima de tudo, até da família. Tiago, por outro lado, era solteiro e vivia com os pais, mas gastava o dinheiro em roupas e acessórios para parecer mais importante. Ele tinha um temperamento violento, já tendo agredido suspeitos sem motivo. Esses caras têm que aprender quem manda, dizia, enquanto limpava o sangue das mãos, o sorriso cínico no rosto. Os dois também eram corruptos. Marcos e Tiago aceitavam propinas de comerciantes para proteger os negócios, e extorquiam jovens na rua, ameaçando prendê-los se não pagassem. É só um extra, ninguém vai sentir falta, dizia Marcos, guardando o dinheiro no bolso, o distintivo brilhando no uniforme. Eles se achavam intocáveis. Marcos e Tiago acreditavam que a farda os colocava acima da lei, e riam de quem os questionava. Aqui quem manda é a gente, dizia Tiago, enquanto parava um motoboy negro sem motivo, o tom carregado de desprezo. Eles não tinham respeito por ninguém, só pelo poder que achavam que tinham. Marcos também era misógino. Ele fazia comentários machistas no batalhão, dizendo que mulher não serve para ser polícia. Tiago ria, concordando, elas só atrapalham. Os dois eram um reflexo do pior tipo de autoridade, usando o uniforme para oprimir em vez de proteger. Naquela manhã de 15 de março de 2025, Marcos e Tiago estavam de plantão, patrulhando as ruas de Salvador numa viatura velha. Eles estavam de mau humor, depois de uma noite de bebedeira, e decidiram fazer uma abordagem para mostrar serviço. Foi quando viram Rafael, um homem negro de terno preto, dirigindo um carro, e decidiram agir, movidos por puro preconceito. A vida de Marcos e Tiago era de arrogância e abuso, mas eles estavam prestes a cometer o maior erro de suas carreiras, prendendo um homem que os faria enfrentar as consequências de sua própria podridão. Rafael dirigia calmamente pela Avenida Centenário, a caminho do tribunal, o rádio tocando uma música de jazz suave. Ele pensava no julgamento que presidira, um caso de corrupção envolvendo um político local, e revisava mentalmente os argumentos. De repente, ouviu a sirene de uma viatura atrás dele, as luzes piscando. Ele encostou o carro, confuso, mas tranquilo. Rafael sabia que não tinha feito nada errado, ele sempre dirigia dentro do limite, e o carro estava com os documentos em dia. Marcos e Tiago desceram da viatura, os uniformes suados, os olhares cheios de arrogância. Desce do carro, agora! Gritou Tiago, a mão no cacetete, o tom agressivo. Rafael abriu a porta devagar, o terno preto impecável, a pasta no banco do passageiro. Bom dia, policiais. Algum problema? Perguntou, a voz calma, o olhar firme. Marcos riu, o tom carregado de desprezo. Olha só, um preto de terno. Tá achando que engana quem? Ladrão? Tiago se aproximou, o cacetete na mão. Documentos, agora, seu macaco. Rafael respirou fundo, o ódio subindo, mas manteve a calma. Eu sou juiz, estou a caminho do tribunal. Meus documentos estão na pasta, disse, apontando pro banco. Marcos riu alto. Juiz? Você? Um preto de terno é bandido, isso sim. Desce logo, antes que eu te arraste. Rafael desceu, as mãos erguidas, o coração disparado, mas a dignidade intacta. Tiago revistou Rafael sem cuidado, rasgando o bolso do terno, enquanto Marcos abria a pasta e jogava os papéis no chão. Olha só, processos, documentos, deve ser tudo falso, disse Marcos, rindo enquanto pisava nos papéis, o vento levando alguns para a rua. Rafael tentou falar, esses documentos são do tribunal, vocês não podem, mas Tiago interrompeu, empurrando contra o carro. Cala a boca, seu carvão. Você tá preso. Eles algemaram Rafael, as mãos apertando os pulsos dele com força, e o jogaram no banco de trás da viatura. Vamos levar esse juiz para a delegacia, ele deve ter roubado esse terno de algum advogado de verdade, disse Tiago, rindo enquanto Marcos ligava o carro, o rádio da polícia chiando. Rafael ficou em silêncio, o ódio queimando no peito, mas a calma o guiando.
Na delegacia, eles o colocaram numa cela, ignorando seus protestos. Eu sou Rafael Costa, juiz do Tribunal de Justiça. Vocês estão cometendo um erro grave, dizia, a voz firme, mas Marcos riu. Claro, e eu sou o presidente. Fica quieto, macaco, antes que eu te ensine uma lição. Eles saíram, rindo alto, deixando Rafael na cela, o terno sujo de poeira, a dignidade ferida. Rafael ficou na cela por 2 horas, o julgamento atrasado, o tribunal em alvoroço procurando por ele. Ele sabia que a verdade viria à tona, mas a humilhação o marcou. Eles vão pagar por isso, murmurou, o olhar fixo na parede, a força que o levou até ali o sustentando. Enquanto isso, Marcos e Tiago voltaram para a viatura, rindo do preto metido a juiz, sem imaginar o pânico que os aguardava. A prisão de Rafael foi um ato de racismo puro, movido pela arrogância de 2 policiais que se achavam acima da lei. Mas a verdade estava prestes a emergir, e com ela, uma reviravolta que os faria enfrentar as consequências de sua crueldade. Enquanto Rafael estava na cela, o tribunal entrou em contato com a delegacia, procurando pelo juiz desaparecido. O delegado, Dr. Menezes, um homem de 50 anos que conhecia Rafael, foi avisado e imediatamente foi até a cela. Juiz Rafael? Meu Deus, o que aconteceu? Perguntou, o tom chocado, enquanto abria a porta, o olhar de Rafael firme, mas carregado de indignação. Fui preso por esses 2 policiais, sem motivo. Eles me chamaram de macaco, rasgaram meu terno, jogaram meus documentos na rua. Quero eles identificados e responsabilizados, disse Rafael, a voz calma, mas cortante, o terno sujo de poeira. Doutor Menezes ficou lívido. Isso é inaceitável, juiz. Vou resolver isso agora. O delegado chamou Marcos e Tiago, que ainda estavam no pátio da delegacia, rindo enquanto tomavam café. Vocês 2, na minha sala, agora! Gritou o doutor Menezes, o tom furioso. Marcos e Tiago trocaram olhares, o sorriso sumindo, e seguiram o delegado, o café esquecido na mesa. Na sala, doutor Menezes apontou para Rafael, que agora estava ao lado dele, o terno rasgado, mas a presença imponente. Vocês sabem quem é esse homem? Esse é o juiz Rafael Costa, do Tribunal de Justiça. Vocês prenderam um juiz, seu idiota. Marcos engasgou com o ar, o rosto pálido, enquanto Tiago deixou o copo de café cair, o líquido se espalhando no chão. Não, não pode ser, ele é preto, gaguejou Tiago, o pânico nos olhos, enquanto Marcos balbuciava. A gente achou que ele parecia suspeito. Rafael deu um passo à frente, o olhar frio. Suspeito por quê? Porque sou negro. Vocês me chamaram de macaco, de carvão, rasgaram meu terno, jogaram meus documentos na rua. Vocês vão responder por isso. Marcos e Tiago começaram a tremer, o suor escorrendo na testa. Desculpa, doutor, a gente não sabia, disse Marcos, a voz falhando, enquanto Tiago tentava se justificar. Foi um engano, só isso. Mas doutor Menezes interrompeu. Engano? Vocês cometeram abuso de autoridade, racismo e obstrução da justiça. Vocês estão suspensos, e isso vai para o Ministério Público. Enquanto os 2 policiais entravam em pânico, o celular de Rafael tocou. Era Fernanda, sua esposa, que estava no tribunal e tinha novidades sobre o caso de corrupção que ele julgaria. Rafael, encontramos provas novas. O político que você ia julgar, ele pagou propina para 2 policiais para atrasar o julgamento. Eles foram subornados para te tirar do caminho hoje, disse ela, o tom urgente. Rafael olhou para Marcos e Tiago, o choque se transformando em fúria controlada. Então foi por isso? Vocês foram pagos para me prender, para impedir o julgamento? Perguntou, a voz grave, o olhar perfurando os 2. Marcos e Tiago congelaram, o pânico agora misturado com terror. Não, a gente não, gaguejou Tiago, mas Rafael interrompeu. Vocês vão responder por isso, e o político também. A reviravolta foi devastadora. Marcos e Tiago não só prenderam um juiz por racismo, mas foram pegos num esquema de corrupção que envolvia o político que Rafael julgaria. O delegado ordenou a prisão imediata dos 2, e eles foram algemados ali mesmo, os rostos pálidos, o pânico estampado nos olhos. A gente tá ferrado, murmurou Marcos, enquanto Tiago chorava, o uniforme suado colado no corpo. Rafael, ainda com o terno rasgado, saiu da delegacia e foi pro tribunal, onde o julgamento foi remarcado. Ele condenou o político com base nas novas provas,
e Marcos e Tiago foram indiciados por abuso de autoridade, racismo e corrupção, enfrentando anos de prisão. Vocês escolheram o que plantaram, disse Rafael, o olhar firme, enquanto assinava a sentença, a justiça prevalecendo. A reviravolta mostrou que o racismo dos policiais era só a ponta do iceberg. Eles foram usados num esquema maior, mas sua arrogância e preconceitos levaram à ruína, enquanto Rafael, mesmo humilhado, saiu mais forte, provando que a verdade e a justiça sempre encontram seu caminho. Rafael voltou para casa naquela noite, o terno rasgado, mas a dignidade intacta. Fernanda o abraçou forte. Você é o homem mais forte que eu conheço. Alice correu para os braços dele. Meu herói. Rafael sorriu, o peso do dia aliviado pelo amor da família. Ele tocou o saxofone naquela noite, o som de jazz ecoando, a alma se curando. Ele também usou o caso para falar sobre racismo estrutural. Rafael deu entrevistas anônimas, sem citar nomes, para proteger o processo, e participou de palestras, incentivando a reforma na polícia e o combate ao preconceito. Não vou me calar, dizia, o olhar firme, enquanto escrevia um artigo, o saxofone ao lado. Marcos e Tiago foram condenados a 8 anos de prisão cada um, perdendo o distintivo e a liberdade. Na cadeia, enfrentaram o desprezo de outros presos, que os viam como traidores. A gente só estava fazendo nosso trabalho, murmurava Tiago, o uniforme trocado por uma roupa de presidiário, o pânico do primeiro dia agora um vazio permanente. Rafael continuou sua carreira, julgando com ainda mais rigor casos de corrupção e abuso. Ele expandiu o projeto social em Sussuarana, criando uma escola de música para crianças, onde o saxofone era o principal instrumento. A música salvou minha alma, pode salvar a deles, dizia, enquanto ensinava um menino, o sorriso iluminando o rosto. Ele também comprou um terno preto novo, idêntico ao que foi rasgado, e o usou no próximo julgamento, o simbolismo claro, nada o derrubaria. Eu sou Rafael Costa, juiz, negro, e ninguém vai me parar, dizia ao espelho, o olhar firme, a força inabalável. Marcos e Tiago, na prisão, nunca se recuperaram. Eles perderam tudo, família, amigos, carreira, e o peso de suas ações os perseguiu. A gente devia ter pensado, murmurava Marcos, o olhar vazio, enquanto Tiago assentia, o eco do macaco que gritaram voltando como um pesadelo. Rafael, por outro lado, transformou a dor em propósito. Ele continuou sendo um pai amoroso, um juiz justo e um símbolo de resistência, provando que o racismo e a corrupção não podem vencer quem luta com a verdade. A reviravolta foi um lembrete, o preconceito tem um preço, e a justiça, mesmo que demore, sempre chega. E aí, galera, o que acharam da história do Rafael, do Marcos e do Tiago? Um juiz negro de 35 anos, a caminho do tribunal, preso por 2 policiais brancos racistas, que entram em pânico ao descobrirem quem ele é, e uma reviravolta impactante que revela que eles foram subornados para atrasar o julgamento. Uma história sobre racismo, abuso de poder e justiça. Deixem nos comentários o que acharam e de onde vocês são. Até a próxima, pessoal!